Olá, humanos! No Manual Pet de hoje vamos saber mais sobre a profissão biólogo. Também solucionamos o mistério do porquê cachorros dão voltinhas para deitar. E agora, para começar, vamos conhecer mais sobre a raça Akita. Lembrando que não necessariamente o seu animal vai ter essas características. Isso é apenas uma base para servir como um guia e não algo definitivo. Sim, as características de um cachorro são moldadas pela criação e pela personalidade dele. Cada um tem a sua própria personalidade, assim como nós, humanos. A raça Akita Inu japonês vem do Japão. Por isso que chama japonês. Pois é. Tem um porte grande com tamanho entre 55 centímetros e 68 centímetros, com seu peso variando entre 25 quilos e 35 quilos, mais ou menos. E a expectativa de vida deles é de 10 a 12 anos em média. E o espaço recomendado para ele é de médio para grande, e mesmo não sendo o ideal, ele se adapta bem a apartamentos, mas com outros muitos cuidados adicionais. Então vale refletir sobre a escolha se você mora assim em um apartamento. Já suas cores podem ser vermelho, sésamo, tigrado e branco. E falando da pelagem, ela pode ser considerada média, com pelo duro e subpelo macio e oleoso, o que torna a sua pelagem como se fosse a prova d'água e equilibra bem a sua temperatura corporal. Mas mesmo assim, sempre recomendamos abrigar o animal de climas extremos, como muito frio ou muito calor. E se você escovar os pelos do Akita uma vez por semana, já é o suficiente, mas é importante que você saiba que ele solta muito, mas muito pelo na época de troca. É igual ao Husky, você vai ver pelos em todos os lugares, e eu posso dizer isso com propriedade, pois eu tive uma Akita, a Layla, que infelizmente já se foi. Ela soltava muito pelo, né? Muito pelo, muito pelo. Enchia tipo sacos de lixos. Sacos, dá pra fazer várias Laylas. Outra curiosidade dessa pelagem é que não seca facilmente, então não é recomendado dar banho com frequência. No máximo uma vez por mês ou até mais tempo já vai resolver. E as unhas precisam ser aparadas regularmente, como a maioria dos cachorros. É interessante a gente falar que nós falamos que o pelo é meio que a prova d'água, mas a prova d'água você simplesmente cai, bate. Agora, quando você molha, que realmente o cachorro fica encharcado, aí é bem mais difícil dele secar, né? Já o temperamento do Akita é calmo e dócil, mas devido à sua origem de cão de caça, ele tem um instinto muito protetor. Sim, ele é muito inteligente, mas pode ser dominante e ter a tendência à agressividade. Por isso, não costuma ser recomendado para pessoas que nunca tiveram cachorro. Não é um cachorro que costuma latir muito e costuma se dar bem com pessoas de todas as idades. Mesmo assim, dificilmente vai se importar com estranhos. Já com cachorros do mesmo sexo, ele pode ser um pouquinho defensivo. De qualquer forma, com a socialização desde cedo, ele vai se dar bem com outros animais de raças diferentes e com os cachorros do mesmo sexo também. Sim, e voltando para os humanos, quando ele for interagir com crianças, é recomendado que seja feita de forma vigiada, pois ele pode achar que alguma brincadeira delas é briga e pode tentar se defender e acabar machucando o pequeno humano. Aí também precisamos falar que ele não é um cão especialmente carinhoso e brincalhão, animado, espivetado, pois ele demonstra o seu amor com sua proteção, ou seja, ele não é que nem um Golden, por exemplo, tá? Apesar de também parecer um ursinho fofo. Uma coisa que eu posso dizer, já que eu tive uma Akita, então eu tenho propriedade no assunto, é que é um cachorro que parece um tanto reservado. Com você ele vai ser muito carinhoso, mas com outras pessoas ele pode parecer um cachorro meio distante. Mas é só porque ele é reservado. Mas então, se você procura um cão com um jeito de criança, todo animado e cheio de energia, talvez o Akita não seja a opção para você. Principalmente se você trabalhar o dia todo fora e deixar ele sozinho por muito tempo, pois ele pode ficar agressivo e com tendência antissocial. Quanto aos exercícios, pro Akita Inu são especialmente importantes. Por ser um cachorro com tendência à agressividade, ele precisa de exercícios regulares e de atividades diferentes de enriquecimento ambiental dentro de casa. Ou seja, não tem como deixar de passear por pelo menos 45 minutos a 1 hora com o Akita todos os dias. Mas só caminhar mesmo, tá? Porque o Akita não costuma gostar muito de esportes radicais ou atividades de grande agitação. Mas lembre-se, por ser um passeio extenso, é necessário levar algum pet drink, alguma coisa de água, para o seu cachorro se manter hidratado durante todo esse tempo. E o Akita precisa de adestramento? Sim, ele precisa, principalmente por ser um cão com instinto de proteção e de porte médio a grande. Ele vai querer ser o chefe para afastar o perigo de todos. E como já falamos antes, a Akita veio do Japão. E no Japão é tudo muito tradicional, eles valorizam muito isso. Só para vocês entenderem, o Akita Inu foi o primeiro cachorro considerado patrimônio natural do Japão. Mas
Mas vamos lá para trás, para o início da história deles. A maioria das raças do Japão era de pequeno e médio porte, então não se viam cachorros grandes como o Akita hoje em dia. E lá na região de Akita, desde 1603, mais ou menos, existiam cães de tamanho médio, chamados de Akitas Matages. Eles eram usados para caçar ursos e cães de combate. Aí, a partir de 1878, eles foram cruzados com o Tosa Inu e o Mastiff, o que aumentou consideravelmente, né, o tamanho padrão desses cachorros. Já em 1908 foi proibido o uso deles para combate, as conhecidas rinhas, e a raça foi sendo aperfeiçoada e preservada. Até que em 1931, 9 exemplares foram reconhecidos como patrimônios históricos. Mas veio a Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, era comum usarem cães para fazer casacos de pele para militares e todos os cães foram confiscados pelo exército. Sim, e muita gente tentou burlar esse decreto, cruzando os Akitas com o pastor alemão, que era a única raça poupada por seu reconhecido trabalho de campo. Ou soltaram simplesmente os Akitas no meio dos bosques, né, para não pegarem os bichinhos. Quando a guerra acabou, pouco tinha restado da raça, e o que tinha era uma confusão de Akitas, o Matage, lá do começo, e o de combate, o cruzado com o pastor alemão. Os criadores especializados lá do começo não aceitaram essas misturas e começaram o trabalho para resgatar a raça, como ela é conhecida hoje em dia. Aí, com o passar dos anos, também ficou o chamado Akita americano, que veio do Japão, mas foi desenvolvido nos Estados Unidos, pois eles gostaram daqueles Akitas misturados com outras raças. E vamos aos problemas de saúde comuns. Mas atenção, estas são as principais doenças, o que não significa que o seu cachorro venha a ter, e também nada impede que ele tenha outras doenças diferentes dessas. Akita, como as outras raças grandes, podem ter predisposições a alguns problemas, e um deles é a displasia coxofemoral. Tá? Então todo animal, Akita ou qualquer outro cão de raça grande que fique em piso liso ou tem uma predisposição genética do pai e da mãe pode desenvolver uma displasia coxofemoral. E aí é bom sempre fazer um check-up, né, para ver se está tudo bem, e sempre que for comprar um animal ou adquirir um animal desse, ver se os pais não têm, porque se tiver, já começa a fazer uma prevenção desde jovem. Normalmente, quando eles começam a desenvolver displasia coxofemoral, uma das coisas clássicas é você ver o animal começar, quando você olha por trás, parece que ele anda rebolando, tá? Porque normalmente o fêmur está deslocando, então faz esse movimento que parece que o animal anda rebolando, tá? E claudicação, então se começar a poupar membro na hora de andar, ou ter dificuldade de levantar, ou ver que o animal está escorregando muito, são sintomas clássicos de animais que acabam desenvolvendo displasia coxofemoral. Geralmente a raça pode ter problemas hereditários, mas dizem que o canil consegue detectar através de exames. Vale perguntar sobre isso quando for visitar um criador. Além desses problemas que falamos, não costumam ter muitos problemas de saúde não, até que eles são bem saudáveis. E de modo geral, se você ficar sempre atento à saúde dele e fizer um check-up bem detalhado uma vez ao ano, ele vai viver feliz e saudável por longos anos. Seu cachorro já teve algum tipo de intoxicação ou alergia por causa de uma flor ou uma folhagem? Pois é, tem muita planta que os cachorros não podem ingerir nem por acidente. Por isso, hoje vamos mostrar plantas proibidas para cachorros. A primeira planta proibida da nossa lista de hoje é o tomate verde. Sim, acho que muita gente pode já saber que cachorros não podem comer tomate, mas muita gente pode ter horta em casa e pode não saber do perigo do cachorro invadir a horta e ingerir eles ainda verdes. Pois é, enquanto está verde, a planta produz uma toxina chamada alcaloide tomatina e a ingestão pode causar arritmia cardíaca, dificuldade de respiração, salivação abundante, diarreia e até mesmo vômito. Já a segunda planta proibida da nossa lista de hoje é a violeta, aquela florzinha roxa, pequena, fácil de encontrar e que vive passeando nos lares por aí. Sim, ela contém 3 substâncias tóxicas: violina, ácido tânico e salicílico, que, se ingeridas, podem causar gastrite, depressão circulatória e respiratória, diarreia e vômito. E a terceira planta proibida da nossa lista de hoje é a avenca, que também dizem que protege das más energias. Pois é, e ela não é nativa do Brasil, mas tem bastante por aqui como uma planta ornamental. E ainda não existem especificações do que ela pode causar, mas o que se sabe é que talvez o seu cachorro pegue câncer por causa dela. Agora, a quarta planta proibida na nossa lista de hoje é a era.
é essa planta fácil de cuidar e que dá um charme no ambiente. E além de ser vista em ambientes internos, a gente costuma encontrar ela em paredes e muros por aí, pois ela também é conhecida como trepadeira. Mas as reações que elas causam não são nada simples, pois elas possuem um óleo chamado urichói, que irrita principalmente as mucosas, causando muita coceira, irritação nos olhos, na boca, dificuldade para comer e até dificuldade respiratória. E a quinta planta proibida da nossa lista de hoje é a mamona. Essa é mais incomum, mas é bem conhecida principalmente por uma banda que existiu, sabe? Mamonas são assassinas. Na praça. Mas se um cachorro ingerir uma delas, pode ter diarreia, vômito, excesso de salivação, sensibilidade abdominal, cólica, desidratação, sangramento nas fezes e elevação da temperatura corporal, ou seja, ela é muito perigosa. E precisamos reforçar sobre o que fazer se acontecer algum incidente. Sim, assim que perceber que o animal ingeriu qualquer planta, identifique a planta e leve ele imediatamente ao veterinário. Portanto, nada de tentar soluções caseiras mirabolantes. Só quem pode cuidar da saúde do seu pet é o veterinário dele. Também precisamos ressaltar que se o seu canino já comeu alguma dessas plantas e só porque não aconteceu nada com o seu cachorro, não significa que não vai acontecer nada se ele comer de novo, nem que não vai acontecer nada com os outros cachorros. Ah, mas então eu não posso ter plantas em casa? Vocês podem, tá? Não é que a gente seja contra plantas, mas vocês vão precisar de alguns esforços, tipo colocar o vaso no alto, sem nada em volta, para que ele possa escalar, entre outras medidas. O importante é dificultar o alcance deles. Existem diversas plantas além dessa lista, por isso recomendamos sempre procurar saber sobre a planta e a toxicidade dela antes de levar para casa algo que possa fazer mal para o seu cachorro. Você já escolheu o seu curso da faculdade? Já pensou em biologia? Ou você gosta de animais e quer saber o que um biólogo faz por eles? Confira! Estamos aqui com o André, que é biólogo, e vai contar um pouquinho pra gente como é a profissão biólogo. Vamos lá, André. Qual é o primeiro passo para a pessoa que quer se tornar um biólogo? Bacana. Primeiro, acho que o primeiro passo para qualquer profissão é você gostar daquilo que a profissão vai te retribuir, né? Então acho que o primeiro passo é você gostar daquilo. E o segundo passo é você estar procurando estudar a área, né? No caso, uma universidade, uma faculdade na área de biologia, de ciências biológicas. Mas é uma área que é um pouco difícil de passar no vestibular, porque, né, por exemplo, por mais que eu trabalhe com bicho, é uma área que eu não tinha tanta capacidade para estudar assim, tem que estudar bastante para passar, né? Então, é porque na verdade toda a área de ciências, né, como não é algo exato, por exemplo, matemática, tudo que você estuda hoje, amanhã pode não ser mais. Então, na verdade, essas áreas você tem que estar sempre se atualizando, né? Então, eu costumo dizer, às vezes eu, como biólogo, vou e faço uma apresentação, uma palestra, falo alguma coisa de um animal. 2 dias depois, pesquisadores descobrem algo totalmente diferente. Então, eu acho que até o encantador da ciência, da biologia de forma geral, é isso, né? Que cada dia é um dia e você nunca sabe de tudo, essa é a verdade, né? Legal. E como biólogo, onde são as áreas onde você pode atuar? Porque assim, ok, você é um biólogo, mas um biólogo não significa que ele vai ter sempre o mesmo trabalho. Ele pode trabalhar com diversas coisas, não é mesmo? É bacana, porque muitas vezes a gente associa a biologia só a animais, né? Mas na verdade a gente pode dividir primeiramente de 3 formas. A questão educação, então você se tornar um biólogo para falar de ser professor universitário, de escola, né? A segunda é a parte de meio ambiente, então você vai trabalhar desde animais, que é o zoólogo, o botânico com plantas, né? E a parte de saúde, que aí você vai trabalhar em laboratório de análises clínicas, por exemplo, no Covid, né? Essa questão de vacina, muitos biólogos estão trabalhando na questão de microbiologia, né? Produzindo vacina ou vendo reações que o Covid tem. Então também tem a parte de biologia na área da saúde. Você vai trabalhar com análises clínicas principalmente, né? Legal. Então você até falou que tem a microbiologia, tem o zoólogo, então tem ramificações do biólogo? Sim, são especialidades. Então você faz a faculdade de ciências biológicas, você se torna um biólogo, né? E aí a partir daí você vai pela sua afinidade. Então, por exemplo, eu sou um biólogo zoólogo, porque eu me especializei em manejo de animais, né? E sou um educador ambiental, né? Porque eu também trabalho com a área de educação ambiental. Mas aí você tem o botânico, que trabalha com a parte de plantas, você tem o biólogo que trabalha com
paleontologia, né, que é uma especialidade que você vai trabalhar com animais pré-históricos. Então você vai se especializando e aí ganhando títulos, né? Inclusive, você falou da paleontologia, isso é uma coisa que eu não sabia. Para ser paleontólogo, primeiro você precisa ser um biólogo. Porque na verdade você não precisa ser um biólogo, porque a paleontologia, no Brasil, não existe faculdade de paleontologia, né? Então ela é uma especialização. Então, por exemplo, se você é um biólogo e vai fazer um projeto de mestrado na paleontologia, você ganha esse título. Mas você pode ser um geólogo, que se torna um paleontólogo. Tem várias outras profissões, não necessariamente a biologia, mas você acaba se especializando na paleontologia. No caso, assim, é que como a paleontologia, na grande parte, a gente fala de dinossauros e de animais pré-históricos, acaba sendo mais o biólogo que trabalha com isso, né? Mas a geologia, que é a ciência que estuda as rochas, né, também é muito ligado à paleontologia. Então, de modo geral, a maioria dos paleontólogos são ou formação geólogo ou formação biólogo. Entendi. E para escolher essas ramificações, quando termina a faculdade, aí você tem que escolher aí tem um pós, como é que significa? Como que eu faço para escolher essa ramificação? Então, na verdade, quando você entra na faculdade, você começa a descobrir um mundo, porque você vai ter professores que trabalham em amplas áreas, né? Até pelas matérias que você tem na grade. E aí você acaba achando a sua maior afinidade, né? Então, e aí você vai em busca disso. Então você conhece um professor que trabalha com botânica, né? E aí você vai acabar se aproximando dele e arrumando estágio na área, num jardim botânico, e aí você vai se especializando, né? E aí a gente tem tanto a especialidade de mestrado, doutorado, como você tem a especialização de especialista mesmo, né? Que é o stricto sensu e o lato sensu. E você vai indo de acordo com a afinidade e onde você vai buscar o seu mercado de trabalho. É uma área que é fácil, é difícil de encontrar estágio? Então, na verdade, vai depender muito de contatos, né? Então, uma dica que eu dou para quem gosta é assim, dentro de casa você não vai arrumar isso. Então, conhecer pessoas, ir buscar, bater na porta mesmo, perguntar, né? Hoje a gente até tem o mercado aí que são, na verdade, as redes sociais, facilita muito. Na minha época eu lembro que quando eu era pequeno, tinha 13, 14 anos, eu ia nos livros de biologia no fundo, pegava o endereço de zoológicos e mandava carta escrita mesmo. Bom, André, quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais pelo seu trabalho, onde as pessoas podem procurar? Então, pode me procurar pelo Instagram, que é @AndréBuriqui. Tem o Instagram também da minha empresa, que é a Buriqui Educacional. A minha empresa ela trabalha com estudo do meio, que é um ramo bem legal também, que nada mais é do que o turismo pedagógico, a gente fala. A gente leva os estudantes de escola a concretizar o que eles estudaram na sala de aula em campo. Então isso é um negócio legal também, que biólogos, geógrafos, a gente pega um monte de profissionais para trabalhar nessa área, né? Então a Buriqui é uma empresa que trabalha nesse ramo de apresentações de educação ambiental e estudo do meio. Então pelas redes sociais vocês vão me achar aí. Você dá voltinhas para se acomodar na cama? Os cachorros não. E será que isso faz algum sentido? Talvez. Para começar, o maior motivo é que, mesmo domesticados, os animais ainda mantêm alguns comportamentos primitivos em sua genética. Mas a maioria deles não tem mais função nenhuma hoje em dia. São só o reflexo dos condicionamentos genéticos mesmo. Tipo os traços que fazem cachorros de uma raça apresentarem sempre os mesmos comportamentos, sabe? Fazendo com que, apesar da sua individualidade, ainda conta muito o padrão geral da raça. Por exemplo, nosso querido Border Collie e a sua mania genética de pastorear. Mas explicando rapidamente, os cães selvagens davam voltinhas porque na natureza só sobreviviam os mais fortes, então a voltinha era importante. Sim, com ela, os cães percebiam o sentido do vento para deitar sem que o seu cheiro fosse espalhado por aí, o que seria ruim, pois predadores poderiam atacá-los em seu momento de baixa guarda. E também servia para tirar folhas e gravetos do local onde eles iam deitar, tirando algo que pudesse incomodar do caminho. Além disso, já ajeitavam o local para que virasse tipo um ninho onde pudessem se encaixar deitados, de modo que conseguissem proteger os seus órgãos vitais e ainda observar bem o entorno. Servindo também como função de conforto, pois se estivesse calor, eles deitavam de frente para o vento,
com ele batendo no focinho para refrescar. E se deitavam de costas para o vento, podiam regular sua temperatura corporal com sua respiração, enroladinhos. Hoje em dia, além do reflexo, seu cachorro também está checando o perímetro, pois dando voltinhas ele vê se não tem nenhum inseto chegando, por exemplo. E o mais óbvio, ele está vendo onde ele vai deitar. Ou até se a área em volta tá limpa para ele descansar as patas tranquilamente, sem nada que possa tirar ele de lá ou incomodar. E quando ele para um pouco o giro para dar aquela ciscada, ele está deixando o cheiro dele ali, pois os cães não suam e o cheiro deles fica muito na pata, devido à existência de glândulas sudoríparas nela. Aí, com o cheiro dele lá, ele marcou o local para ninguém mais pegar e ele achar de novo na próxima cochilada que ele quiser também. Mas é claro que eles também são espertos e um dos motivos é tão óbvio quanto parece: ajeitar o local, dar aquela afofada marota na almofada ou na caminha para fazer aquele cafofo certeiro de conforto na medida exata. Só que pode acontecer de o cachorro dar voltinhas sem deitar e até ciscar muito em seguida. Por isso, sempre é recomendado observar o seu cachorro para entender se os movimentos que ele faz são muito repetitivos ou se até mesmo são normais. Sim, pois alterações neurológicas podem se manifestar através de movimentos exagerados ou comportamentos que o seu animal não costuma ter. Então é sempre bom ficar atento e, ao sinal de algo diferente, ir para o veterinário para verificar o que pode ser. Momento dica final. Cachorros podem fazer movimentos repetitivos que podem significar algo sobre a saúde do seu animal. Sim, muitas vezes pode ser por estresse ou por causa de algo que aconteceu e que ele refletiu dessa maneira, com um movimento. Por isso, reforçamos. Sempre é recomendado observar ele para saber o que é normal e o que é novo, por mais leve que pareça. Vocês usam cartão de débito ou de crédito na hora de fazer compras para o seu pet? Aposto que usam, né? Então hoje vamos falar sobre mais uma facilidade para vocês, o PicPay Card. Opa, falando nele, obrigada produção! Vocês já conhecem toda a praticidade de pagar com o PicPay, não é mesmo? Agora pense em tudo isso com um cartão de crédito e débito totalmente sem anuidades e sem tarifas. Demais, né? Com o PicPay Card você paga em qualquer estabelecimento sem precisar estar com o celular para fazer as suas compras, sendo que as compras feitas no crédito serão pagas somente na data de vencimento da fatura. E ainda você pode ganhar 5% de dinheiro de volta em pagamentos feitos via QR Code nas maquininhas da Rede, Cielo ou da GetNet. Na função de débito, você ganha mais uma forma de usar o saldo da carteira PicPay. Mas isso nem é tudo. Com o PicPay Card, você vai ter controle sobre o seu saldo e sobre sua forma de pagamento com todas essas opções. Tudo à distância e com máxima segurança. Agora você pode estar pensando, mas deve ser muito chato pedir esse cartão, muita burocracia. E é aí que você se engana, meu caro humano, é muito fácil pedir o cartão, veja só. Obrigada, produção! Você vai baixar ou abrir o aplicativo PicPay no seu celular, tocar no banner que aparece na home do seu aplicativo e simplesmente seguir o passo a passo. Mas deve demorar muito para chegar. Muito pelo contrário, pois você não precisa nem esperar ele chegar para começar a usar. Sim, o seu cartão vai ficar cadastrado direto na sua carteira PicPay e você pode pagar tudo com o QR Code, além de receber 5% de dinheiro de volta, viu? Agora, além de toda a facilidade do PicPay, você ainda tem um cartão sem anuidade, sem tarifas, sem vínculo com o banco, só seu, onde você mesmo escolhe o que prefere fazer e como pagar as compras do seu pet. É rápido, fácil, prático e ainda, além de todas as formas de pagamento que falamos antes, tem a função de crédito internacional. Olha só, agora eu vou poder comprar tudo que a Zelda precisa e até o que ela não precisa, porque sim, ela é mimada, gente, faz parte da vida. E vai ser ainda mais fácil com o PicPay Card. Vantagens para você e para o seu pet. Quer ver a foto ou vídeo do seu pet no programa do Manual Pet? É simples, mande para nós através das nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook ou Instagram, ou ainda, se você postar a foto, lembre-se de colocar a hashtag Família Manual Pet. Nós vemos o seu pet por aqui.
termina o Manual Pet de hoje. Outros conteúdos como esse você encontra também no nosso canal no YouTube, basta procurar Manual Pet na barra de busca. E não deixe de seguir as nossas redes sociais que estão aqui na tela e de mandar fotos ou vídeos do seu pet com a hashtag Família Manual Pet. E não esqueça também de acessar o nosso site manualpet.com e até a semana que vem. Tchau!